Fala, guerreiros! Na aula de hoje nós vamos estudar mais um povo antigo, mais um povo da nossa antiguidade. Agora nós falamos dos persas, que também eram conhecidos como os medos. Os persas, eles são um império que hoje se localiza no país chamado Irã. Para você conhecer. O primeiro imperador do Império Persa, o que vai difundir o Império Persa é Ciro. Ele faz com que nasça o Império Persa e Ciro ele é bastante tolerante. Ele aceita que os povos dominados continuem com a sua religião e com a sua cultura, pagando a Ciro somente um imposto. O que Ciro precisava naquele momento era um imposto, o que não era comum nos impérios da antiguidade. Na antiguidade, os impérios impunham a sua religião e sua cultura, e Ciro vai ser extremamente tolerante, indo na contramão do que acontecia. Após a morte de Ciro, quem vai assumir é o seu filho, Cambises, que vai governar por volta de 8 anos, um breve governo, mas que vai conseguir chegar a dominar o Egito. Depois da morte de Cambises, um parente próximo de Cambises chamado Dário vai assumir e vai ser um momento de apogeu do Império Persa, vai ser um momento de maior expansão do Império Persa. O Dário ele vai conseguir desenvolver e vai conseguir criar várias estradas extremamente importantes para o desenvolvimento do Império, e o Dário também vai conseguir difundir a sua moeda, o Dárico. A moeda Dárico vai conseguir estar em todo o Império Persa. E um dos grandes conhecidos imperadores do Império Persa é Xerxes, conhecido principalmente por causa do filme 300. No filme 300 há uma guerra entre gregos e persas e Xerxes é o imperador do Império Persa. Neste filme, quem representa Xerxes é o ator brasileiro Rodrigo Santoro, que acabou indo lá para Hollywood para fazer diversos filmes e representa Xerxes. O Xerxes ele acreditava ser um deus, é um dos que se coloca, ele não se coloca como representante de Deus, mas ele se coloca como o próprio Deus. O Império Persa dividia o seu território em vários pedaços e dava o nome. Esses territórios eram extremamente importantes e governados pelos sátrapas. Os sátrapas eram governadores que tinham a função de fazer tudo o que o imperador persa pedia. O imperador persa mandava inspetores para olhar se realmente os governadores estavam fazendo o que foi pedido. Esses inspetores tinham o nome, eram conhecidos como olhos e ouvidos do rei. E neste contexto aí de comunicação, era extremamente necessário que tivesse uma comunicação rápida. É aí que os imperadores do Império Persa montam um sistema de correspondência. O sistema de correio, o sistema de correspondência consistia em um mensageiro com um cavalo indo de um posto a outro. Quando ele chegava em outro posto, lá tinha outro mensageiro que ia levar a mensagem adiante para o próximo posto. No próximo posto, outro mensageiro descansado com outro cavalo iria fazer o mesmo procedimento até que a mensagem chegasse no seu local devido. A religião do Império Persa é uma religião peculiar e era chamada de Mazdeísmo ou Zoroastrismo. O Mazdeísmo era uma religião difundida por um profeta chamado Zaratustra. O Zaratustra vai difundir a religião, vai propagar, vai falar sobre a religião e os escritos da religião persa vai estar em um livro chamado Avesta. Avesta é um livro que contém aí os princípios religiosos do mazdeísmo, tá? Assim como temos a Bíblia para falar da questão do cristianismo, temos a Avesta para falar das questões do mazdeísmo. No mazdeísmo há uma dualidade entre dois deuses, o deus Mazda e o deus Ahriman. O deus Mazda é o deus da luz, é o deus da bondade, e o Ahriman é o deus da maldade, da inveja e de tudo que é ruim. E há uma eterna luta entre o bem e o mal, há uma eterna luta entre Mazda e Ahriman, uma dualidade entre os dois que só seria desfeita no fim do mundo,
quando o Mazda, o deus do bem, venceria o Ahriman e assim os justos poderiam conclamar uma vida nova, uma vida só com o bem. Lembrando que na religião do Império Persa foi intitulado também um paraíso para os justos e uma espécie de inferno, não com este nome, mas um local para as pessoas maus serem castigadas, o que vai influenciar provavelmente as religiões judaicas e cristãs. E a religião do Império Persa também ela vai influenciar o que nós chamamos de maniqueísmo. O maniqueísmo é uma divisão de mundo em opostos, tá? Então as pessoas maniqueístas, elas dividem o mundo em bem e o mal, em luz e trevas, em escuro e claro, em bonito e feio. Ele tenta criar opostos e não busca o meio termo. Para a pessoa maniqueísta, o mundo é dividido em opostos e pronto, e acabou. Isso aí vai acontecer principalmente na Idade Média com um homem chamado Maniqueu, que vai dar origem ao maniqueísmo, mas muito influenciado aí pela dualidade do deus Mazda e Ahriman. E uma curiosidade aí para você é que, para alguns historiadores, a religião do Império Persa foi a primeira religião monoteísta, a primeira religião que acreditou em um só Deus. Para esses historiadores, o único Deus era Mazda, o Deus do bem, e Mazda seria aí o único Deus presente na religião. Então, para eles, não foram os hebreus que deram origem ao monoteísmo, mas foram os persas. Essa questão é muito polêmica e divide os historiadores. Alguns colocam o Império Persa como monoteísta e outros colocam o Império Persa como politeísta. E com essa curiosidade aí nós finalizamos a breve aula de hoje. Valeu!